Olá, alunos! Vamos aqui então responder um exercício relacionado ao estudo de tabelas de dados agrupados, certo? O exercício diz o seguinte: as notas obtidas por 50 alunos de uma classe foram, tá, pessoal? Observe aqui, tá, galera, que eu tenho, tá, uma tabela com os meus dados brutos, tudo bem? Se nós observarmos aqui, tá, pessoal, o rol ele foi feito da seguinte maneira, olha, ele foi feito da coluna 1, certo? Para a coluna 2, para a coluna 3, para a coluna 4 e assim por diante, certo? Nos vídeos anteriores, certo, galera, vocês podem observar, né, que os exercícios eles estavam trazendo o rol sendo feito assim, ó, né, da primeira linha para a segunda linha, da segunda para a terceira e assim por diante. E aqui, né, foi apresentado de uma maneira diferente. O rol está sendo feito da coluna 1 para a coluna 2, depois para a coluna 3 e assim por diante, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, na letra A, o exercício pede o seguinte: complete a distribuição de frequência abaixo, beleza? Bom, pessoal, percebam que eu tenho aqui, ó, o I vai representar a classe, certo? A segunda coluna nós temos notas. A terceira coluna está falando XI, ou seja, pessoal, quais são os valores das notas, tudo bem? E aqui, pessoal, na nossa quarta coluna eu vejo o meu FI, certo? Que é aquela contagem, a frequência absoluta, a frequência simples, certo? Da nossa distribuição, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Vamos então aqui para os nossos resultados. Bom, galera, na classe 1, com notas de 0 a 2, lá na minha tabela de dados brutos, tá, pessoal? Vejam que eu só tenho a nota 1, beleza? Então, isso dá quantas notas? Apenas uma nota, certinho? Agora, pessoal, vejam o seguinte. Lá na classe 2, que são de notas de 0 a 4, quais são as notas... 0 a 4 não, as notas de 2 a 4. Quantas notas de 2 a 4 eu tenho? Pessoal, vejamos. Lembrando que é intervalo fechado em 2, aberto em 4. Pessoal, neste intervalo eu conto todas as notas 2, certo? E também conto todas as notas 3. Eu não conto as notas 4, tá, pessoal? Então, neste caso aqui, olha, eu vou contar apenas as notas 2 e apenas as notas 3. Pessoal, notas 2 e notas 3 são quantas notas? Percebam aqui, pessoal, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 notas. Então, nós vamos registrar aqui o total de 11 notas, beleza? Vamos agora, então, tá, pessoal, para a nossa terceira classe, beleza? Pessoal, na nossa terceira classe, eu vou observar as notas de 4 a 6. Lembrando que é o intervalo fechado em 4, aberto em 6. O que isso significa? Que eu vou colocar aqui, pessoal, as notas 4, né, todas as notas 4 e todas as nossas notas 5, tá? Que são esses carinhas aqui. Então, vejam que no terceiro intervalo, tá, pessoal? Aliás, no terceiro intervalo, não, na terceira classe, eu vou colocar aqui todas as notas 4 e todas as notas 5. Pessoal, isso são quantas notas? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vejam, pessoal, aqui que são 13, né, notas que foram registradas. Muito bem. Vamos então, tá, pessoal, para a nossa quarta classe. Na quarta classe, pessoal, eu vou registrar valores que vão de 6 a 8, certinho? Lembrando que intervalo fechado em 6, aberto em 8. O que significa? Eu vou registrar todas as notas 6, todas as notas 7 e, obviamente, as notas 8 não, tá, pessoal? As notas 8 não. Então, vejo que na quarta classe, tá, pessoal? Eu vou registrar notas que tem nota 6 e também nota 7, certo? Aquele 6 ficou feio, né? Meu Deus. Então, opa, deixa eu fazer aqui de novo, tá, pessoal? Aqui o meu... Opa, isso. E a minha nota 6. Aí agora sim, tá, pessoal? Tem ali a minha nota 6. Agora, quantas notas 6 e 7 eu tenho, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui, pessoal, vou registrar 16 notas. E na minha quinta classe, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui em verde. A minha quinta classe, eu vou olhar as notas que vão de 8 a 10. Intervalo fechado em 8, aberto em 10. Pessoal, neste caso aqui eu vou registrar as notas o que mesmo? Todas as notas 8 e todas as notas 9. Pessoal, percebam que o nosso 10, obviamente, é um valor maior do que o último valor que eu tenho lá no meu rol, né? Que no caso aqui, ó, é o nosso 9, certinho? Então percebam, pessoal, que lá na quinta classe eu vou registrar todas as notas 8 e todas as notas 9. Isso dão quantas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. Né, pessoal? Então está aí, opa, esse 9 também ficou bem feio, né? E então aqui, pessoal, eu tenho um total de 9, tudo bem? Então tá aí. Bom, pessoal, vamos para a nossa letra B. A nossa letra B agora ela fala o seguinte, né? Número 1. Qual a amplitude amostral? Vamos aqui então, pessoal, responder o nosso número 1.
a amplitude amostral, né, galera, é o nosso AA, não é isso? A amplitude amostral, pessoal, é sempre... Deixa eu pegar aqui minha borracha e apagar esse negócio aqui, né, para não ficar muito carregado, certinho? Bom, galera, a nossa amplitude amostral é sempre, né, o nosso valor máximo do Hall menos o nosso valor mínimo do Hall, não é isso? Então vejam, pessoal, que nós vamos pegar aqui, olha, o nosso X máximo, certinho? O nosso X máximo menos o nosso X mínimo, tudo bem, pessoal? Então é isso aqui. Então a nossa amplitude amostral vai ser o nosso 9 menos o nosso 1, e isso aqui vai dar o resultado 8. Então tá aí, né, o valor da nossa amplitude amostral, certinho? Muito bem. Já o item 2, né, pessoal, ele pede o seguinte pra gente, olha, ele pede a nossa amplitude da distribuição. Galera, quando ele pede a amplitude da distribuição, ele está pedindo o nosso AT, a nossa amplitude total, certinho? Que vai ser o limite superior máximo, certo, pessoal? Que vai ser nosso L máximo, lembra? Nosso limite superior máximo, menos o nosso limite inferior mínimo, tudo bem? E isso, pessoal, a gente busca ali na nossa tabelinha. Pessoal, percebam que o limite superior máximo é o 10 e o limite inferior mínimo, tá, pessoal? Nesse caso é o 0. Então vejam, galera, que o nosso AT, que é a nossa amplitude da distribuição, ou amplitude total da distribuição, certo, pessoal? Vai ser o nosso 10 menos o 0, e isso aqui então vai ser o nosso 10, beleza? Então tá aí nosso resultado. Bom, galera, já o nosso item 3, ele pede o seguinte: qual o número de classes dessa distribuição? Bom, pessoal, neste caso a gente não vai precisar calcular pela regra de Sturges, né? Porque, obviamente, o exercício já deu isso aqui, né? O nosso número de classes aqui, o nosso K, ele é igual a 5, beleza? O item 4, tá, pessoal, aqui, né, ele pede o seguinte, olha, o limite inferior da quarta classe. Muito bem, então, pessoal, vamos lá para a nossa quarta classe, certinho? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, né? Pessoal, quem é a nossa quarta classe? Pessoal, nossa quarta classe é isso. O limite inferior da quarta classe é o nosso número 6, ou seja, o L4 aqui, né, pessoal, vai ser o nosso número 6, beleza? Muito bem. O item 5, né, pessoal, pergunta pra gente, qual é o limite superior da classe de ordem 2? Muito bem, pessoal, vamos lá para a classe 2. Qual é o limite superior, tá, pessoal, da classe 2? Pessoal, da classe 2 é o nosso 4. Então, nós vamos registrar aqui, ó, o nosso L2, né, galera? Ele vai ser o nosso 4, maravilha? Muito bem, tá, pessoal? E aqui o nosso item 6, certo? Nossa pergunta aqui do item 6 fala o seguinte: qual a amplitude do segundo intervalo de classe? Galera, qual é a amplitude do intervalo de classe? Galera, nós sabemos que a amplitude do intervalo de classe, né, ele é o limite superior, certo? O limite superior menos o limite inferior da classe, não é isso? Como o exercício, aqui nosso I, certinho? Como ele está perguntando aqui, olha, pessoal, qual é a amplitude do segundo intervalo de classe? Ele está querendo saber quem é o H2, que vai ser justamente o nosso L2, né, L maiúsculo 2, menos o nosso L minúsculo 2. Pessoal, neste caso aqui, né, o nosso H2, ele vai ser igual a quem, pessoal? Ele vai ser igual a 4 menos o nosso 2, certinho? Então, 4 menos o nosso 2. E o nosso H2, a amplitude da segunda classe, vai ser o 2. Lembrando que a amplitude da segunda classe é a mesma amplitude da primeira, da terceira, da quarta, da quinta. Ou seja, a amplitude de uma classe ela é a mesma, né, para toda a nossa tabela de dados agrupados. Muito bem, pessoal. Então tá aí a resposta do nosso exercício.